Este ano, além de prefeito, o eleitor também vai votar para vereador, que é o representante da população na Câmara Municipal. O nosso produtor Paulo Gomes fez um levantamento sobre os projetos que viraram leis na Câmara Municipal nos últimos 20 anos, isso aqui na capital. E descobriu que 6 em cada 10 leis aprovadas pelos vereadores não tem nenhum impacto na vida do cidadão. A gente tem aqui mais dados sobre isso para vocês. Foram 4.128 projetos que viraram leis de 2001 até 2020. Desses, 2.496 projetos foram homenagens e nomes de rua. Isso representa 60% de tudo que os vereadores aprovaram ao longo de 20 anos. Isso significa que, se não fossem os vereadores, talvez não tivéssemos nome de ruas, né? Como se algo mais importante para fazer, eles não tivessem. Veja quanto custa para a gente ter um nome na rua, pensando por outro lado. Mesmo com tantas questões relevantes na cidade de São Paulo, projetos sem relevância nenhuma, relevância social, não perderam espaço na pauta dos vereadores. A gente vai ver na reportagem do Giba Bergamin. As páginas amareladas denunciam a idade. Essa solicitação, enviada à Câmara, já tem 122 anos. Pede a proibição dos vendedores ambulantes no centro, um tema que continua dividindo opiniões. Aprovados ou não, todos os projetos vêm parar aqui, no arquivo da Câmara. São quase 40 mil desde 1898. É uma parte importante da história da cidade. Tem projeto do século retrasado, por exemplo, como o que autorizava a polícia a fiscalizar o trabalho das amas de leite e dos criados. O Birajara é o guardião desse acervo. Até meados da década de 30, começo dos anos 40, não havia discussões ou projetos específicos que tratassem de temáticas como educação, saúde. As preocupações estavam voltadas mais para o crescimento urbano mesmo, questão de ruas, calçamento, a expansão da eletricidade pela cidade. A partir desse período, da década de 40, a população começa a olhar para as instituições para que elas atendessem também demandas sociais. Foi na década de 50 que a Câmara começou a olhar para o futuro. Já se percebia a necessidade de um planejamento urbano para a cidade de longo prazo. Daí a necessidade de um plano diretor, por exemplo. Mas, historicamente, os vereadores dedicam muita atenção a projetos que não mudam a vida de ninguém. Nossa produção analisou os 4.128 projetos que viraram leis nos últimos 20 anos. Entre 2001 e 2004, 49% deles foram homenagens e nomes de praças e ruas. Entre 2005 e 2008, esse número subiu para 60%. Nos 4 anos seguintes, 57%. Entre 2013 e 2016, 65%. E nos últimos 4 anos, 76%. Nesse tempo, os paulistanos foram às urnas 5 vezes. Escolher bem e acompanhar o trabalho dos vereadores é decisivo. A dona Marli vive em frente à Câmara há 50 anos. Ela nunca foi a uma sessão. Os vereadores não são do pedaço, não são da região. Eles atendem mais às reivindicações dos redutos eleitorais deles. Infelizmente, não temos nenhum vereador daqui. Ariadne mora no prédio vizinho da dona Marli e brigou para ser ouvida. Então, a gente começou a se organizar enquanto grupo, enquanto comunidade, né? Então, definir uma pauta comum, né? E a partir disso a gente identificou que vereadores trabalham com esse tipo de tema na Câmara. E a gente bateu na porta deles mesmo. Disse, olha, a gente gostaria de mudar o uso de uma praça. Gostaria de saber se o senhor apoiaria esse projeto. Deu certo. A Praça Vladimir Herzog, ao lado da Câmara Municipal, vai ganhar um espaço para cães. Essa primeira conquista animou a vizinhança para exercer uma cidadania que vai além do voto. A gente tem várias lutas aqui no entorno. Teve a luta pelo Parque Augusta, né? Tem uma discussão grande que agora é sobre o Parque Bexiga. Tem a discussão sobre o Parque Minhocão. Quanto mais as pessoas vão vendo conquistas, vão vendo possibilidades, vão se sentindo parte, vão usando aquilo, eu acho que a gente começa a se acostumar com a ideia de que é possível. A atual gestão da Câmara Municipal de São Paulo informou que implantou em 2019 o plenário virtual
para votar projetos menos complexos, como homenagens e datas comemorativas, o que agilizou o processo, e que o plenário físico da Câmara ficou livre para debates e votações de maior impacto. Em outras palavras, né, gente, não adianta você criar um plenário para discussões menos importantes se as mais importantes, que interferem e que podem fazer o bem para a cidade, elas não ocorrem. As ideias não surgem e esse processo não anda, e a Câmara de Vereadores de São Paulo continua com esse histórico que realmente, para quem está lá dentro, deve se envergonhar, né? E aí vale você, fica de olho na eleição que está chegando esse ano. Eu estava lendo as mensagens aqui, o Ciro Padilha, ele diz: por isso que eu nunca votei em ninguém para vereador, sempre achei que só serviam para nomes de rua mesmo. Ao contrário, né? A gente tem que participar mais, cobrar mais e fazer com que os vereadores que ganham o seu salário, pagos pela sociedade, para que eles façam um trabalho que traga um benefício verdadeiro, mais do que nome de rua, para toda a cidade de São Paulo, não é?